Olá, amigas e amigos da educação e do conhecimento. Não somos donos da luz, mas todos somos portadores dela. E seguimos desembaçando as lentes, aqui em O Argumento. Nos vídeos passados de pensadores da educação, mais especificamente no que nos referimos à história da educação, vimos que o Manifesto dos Pioneiros da Educação de 1932 teve inúmeras barreiras. Logo em seguida à sua publicação, os católicos retiraram-se da Associação Brasileira de Educação e fundaram a Confederação Católica. Os católicos se posicionaram contra o ensino laico e gratuito à população. Depois de sua união com oligarcas e liberais, Getúlio Vargas destituiu o presidente eleito em 1929. Iniciava-se a Era Vargas. Foi criado nesta época o Ministério da Educação e da Saúde. E logo no início de seu governo, houve investimento no setor industrial, mas nem os trabalhadores, nem os liberais estavam satisfeitos e, com o apoio dos militares, em 1938, Vargas dissolveu o Congresso e os partidos políticos. Mesmo tendo um viés fascista, alguns avanços, mesmo que pequenos, ocorreram na educação. Vargas atendeu alguns pedidos dos reformadores, mas também manteve algumas ideias dos católicos, apoiando em 1934 o retorno do ensino religioso obrigatório e o financiamento do ensino privado. Os transformadores defendiam uma educação laica e para todos, mas voltada para a promoção do desenvolvimento econômico, não se configurando ainda numa educação crítica, mas sim conformadora. A educação, para os transformadores, precisava integrar os indivíduos de diversas classes e com veementes críticas aos métodos tradicionalistas, onde o professor era o centro e não o aluno. Em 1938, foi criado o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, sob a direção de Lourenço Filho. Entre 1942 e 1946, várias leis orgânicas de ensino foram criadas, como o ensino supletivo, a previsão também de recursos orçamentários, a organização da estrutura de carreira dos docentes e a remuneração de salários, entre outros. Em 1942, foi criado o SENAI, mantido pelas indústrias, e em 1946, o SENAC. Mas, mesmo com as reformas, o grande número de docentes e profissionais da educação que eram leigos era muito grande, uma amarga realidade do Brasil. Somente a partir de 1947, uma real predominância do pensamento dos reformadores se instaurou. Lourenço Filho, à frente do MEC, elaborou, juntamente com a direção de Clemente Marini, a primeira LDB, Lei de Diretrizes e Bases, que tramitou no Congresso até 1957 e só aprovada em 1961. As constantes dificuldades levaram os reformadores a mover campanhas em defesa da escola pública. E, novamente, foi feito um Manifesto dos Educadores, em 1959. Visto que as camadas mais pobres ainda tinham muitas dificuldades devido aos interesses privados e segregadores. A LDB, instaurada em 1961, passou a vigorar em 1962. Instalou o Conselho Federal de Educação e o Plano Nacional de Educação, coordenado por Anísio Teixeira, que ajudou a criar também a Universidade de Brasília. Ele deixou o MEC e assumiu a reitoria da Universidade de Brasília. Darcy Ribeiro assumiu o MEC, então, em 1963. Diante da polarização entre socialismo e capitalismo, ou a Guerra Fria,
houve o fortalecimento dos países e movimentos comunistas e socialistas e fizeram com que os países capitalistas reagissem. O crescimento dos partidos socialistas no Brasil trouxe consigo transformação a quais as elites e os liberalistas começaram a se incomodar. A politização da população era uma delas. Em 1937 foi criada a UNE, União Nacional dos Estudantes, mas entre as décadas de 1950 e 1960 juntaram-se a eles setores católicos que eram defensores da democracia. Entre os anos de 1962 e 1964 foi criado o Centro Popular de Cultura. Expandiu-se o movimento de cultura popular, exemplificados nas propostas pedagógicas de Paulo Freire. Em Recife, e em 1961 surge a campanha Pé no Chão, também se aprende a ler, uma iniciativa de alfabetização das classes mais pobres da população. Também o Movimento de Educação de Base, o MEB, que foi implantado pelos católicos democráticos e progressistas e que foi coordenado por Paulo Freire. É evidente que todos aqueles que faziam ou fazem os indivíduos pensarem criticamente são combatidos pelos conservadores, pois a pretensão destes é a conformação e não a conscientização. Paulo Freire é um desses homens que em toda a sua vida lutou por conscientizar, alfabetizar e politizar as classes excluídas da sociedade. O mestre Paulo Freire foi um corajoso ao colocar em prática a verdadeira função do educador. Lecionou História e Filosofia na Universidade do Recife, antes do golpe de 64, sendo ele exilado nesse período, indo para o Chile, onde em 1968 escreveu A Pedagogia do Oprimido. E nos corrigimos aqui, pois falamos no outro vídeo anterior que a Pedagogia da Autonomia era escrito em 17 línguas, mas o correto é a Pedagogia do Oprimido. Em 1969, ele lecionou na Universidade de Harvard, prestou consultoria em Genebra, na Suíça, em países africanos, recebeu o Prêmio Rei Balduino da Bélgica, também o título de honoris causa por 27 universidades, também recebeu prêmios da Unesco, da Educação para a Paz em 1986, Prêmio Educador dos Continentes em 1992, lecionou no Brasil depois de sua volta do exílio na Unicamp, Universidade de Campinas, e também na PUC de São Paulo, além de ter sido secretário da Educação na cidade de São Paulo em 1989, lutando por melhorias na pedagogia e na remuneração de professores. Como no período do golpe militar de 1964 é combatido hoje por fascistoides, crias da ditadura que destruiu a educação a partir de 1964 e que nos dias de hoje faz o mesmo e com o mesmo intuito, alienar a população das classes mais vulneráveis e discriminadas. A partir de 1964, todas as experiências pedagógicas foram interrompidas. Houve repressão aos professores e estudantes, bem como tortura, prisões indevidas, aposentadorias compulsórias como a de Florestan Fernandes, além de muitas mortes e exilamentos. Foi a pior época vivida em nosso país, onde os direitos sociais foram suprimidos, as taxas de analfabetismo voltaram a subir, os salários dos professores e dos trabalhadores caíram e nós traremos ainda um vídeo falando mais especificamente dos horrores cometidos na época da ditadura militar, para que jamais nos esqueçamos e não repitamos o erro de colocarmos no poder políticos com ideologias segregadoras, racistas e que defendam esses horrores, os torturadores
e as barbáries cometidas por eles contra a educação, a cultura, as ciências e a população marginalizada e oprimida. É isso aí, amigos e amigas do canal Argumento. Finalizamos aqui mais um vídeo da série Pensadores da Educação. E não percam o próximo vídeo. Se você gostou, deixe um like aí pra gente. E até a próxima!